Opa, olá, um grande abraço, minha gente. Nós estamos chegando nesse final de semana. Foi uma semana corrida, puxada, com mais um Horizonte Esporte. Nós temos muita coisa para falar. O Cruzeiro, hein? Ganhou do Botafogo. Ganhou do Botafogo agora, meu filho. Só Deus que segura, mas Deus está do lado do Cruzeiro. Isso eu tenho certeza. Tem nego aí que vai ter nego que vai passar raiva demais. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rodar a vinheta, que nós estamos aguardando, inclusive, a chegada do Carlos Cruz, do Vanderlei e do Aelton. Belo Horizonte é um sofrimento. Choveu, acabou. Ou você sai 2 horas antes de casa, ou senão você garra mesmo. Não vai nem para frente nem para trás. Eu já falei, qualquer hora eu compro um helicóptero, para mim aí não vai ter problema. Eu venho de helicóptero, eu passo por cima de todo mundo, pego o melão na casa dele, pego um, pego o outro, posamos aqui, aí não tem erro. Vamos pro intervalo? Aliás, vamos rodar a vinheta? Viu, Pedrão? O Cruzeiro ganhou ontem. E eu não posso, naturalmente, deixar de cumprimentar ele. Eu já falei, ele não é... Bandeira você troca toda hora. Ele é mastro da imprensa. Melano, Dono Carlos Melano, esse eu tiro o sombreiro, o chapéu, camisa, o resto não tiro não, Melano. Boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite, telespectador. Boa noite a todos vocês que estão nos dando apoio aqui para mais um programa. Como o Ramon bem colocou, nós temos muita coisa hoje para comentar a respeito do futebol mineiro. Mostrou mais uma vez que o treinador do Cruzeiro é um borrão, ele borra para as calças abaixo. É fazer um gol, ele já mete o volante do jogo. É fazer um... E se ele tivesse mais dois volantes ou 3, ele colocaria. É impressionante. Só que dá sorte, o Cruzeiro tem um menino que chama Ederson. O menino tá jogando muita bola, foi lá e fez o segundo gol. Com o sufoco, mas o importante foram os 3 pontos que o Cruzeiro conquistou. Ele é aquela musiquinha que o torcedor do Cruzeiro tanto gosta, meu amigo. Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. Põe som nessa caixa aí, rapaz. Seremos campeões e não se esqueçam. Nós somos loucos. Eita, Cruzeiro! Quanto tempo que não toca isso aqui, quanto tempo, só sofrimento, só notícia ruim da diretoria. E tem mais. Tem jornalista denunciado aí que estava recebendo, naquele esquema montado pelo Itaí, Wagner Pires. Presidente, o presidente comeu a carne e não quer largar o osso de jeito nenhum, porque ele continua roendo o osso. É impressionante, rapaz. O esquema estava montado. Wagner, Itaí, Serginho e jornalista recebendo 4 mil por mês, outro 7, agora estão alegando que prestava serviço ao Cruzeiro de publicidade. Ou mentira cabeluda. Melano, é cada um lascar o cano, mas eu vou dizer para você uma coisa. Eu vou tocar essa música para você, que você merece. Que nós trupica, mas não cai. Nós trupica, mas não cai. Pode botar fé que desse jeito vai. Nós trupica, mas não cai. Pode botar fé que desse jeito vai. Nós trupica, mas não cai. Pode botar fé que desse jeito vai. Pode botar fé, Melano. Sou obrigado, sabe por quê? Eu não mandei parar, não, pô. Parou que você é atrevido. É o seguinte, rapaz, mas que vitória. Mas valeu, hein? Cruzeiro, em relação aos últimos jogos, com certeza foi a melhor apresentação dele. Não pelo resultado, mas pelo que o Cruzeiro jogou nos 90 minutos. Você fez críticas ao Abel, dizendo que ele retrancou o time depois que ele conseguiu a vantagem de 1-0, mas ele ampliou a vantagem. Se não deu certo no jogo anterior, desta vez foi preciso. Ele posicionou muito bem o time, as peças e tudo, e quem acompanha o futebol há muito tempo sabe perfeitamente o que acontece. Você jogando em casa, perdendo por 1-0, você vai abrir para buscar o empate. E o Cruzeiro, sabiamente, sabendo que o Botafogo iria abrir mais as portas, né? O Cruzeiro se posicionou numa condição, fortaleceu muito bem o meio, os flancos também, e a jogada do segundo jogo foi perfeita para matar a partida e conseguir um resultado muito merecido. Comprovadamente,
Primeiro eu quero dizer que nós estamos recebendo 2 convidados especiais aqui, gente da melhor qualidade, o Alisson, que é jornalista, comentarista, e o Rubim, que é ex-goleiro do Atlético. Ex-goleiro não, ex-atacante do Galo. Goleiro, eu estou com o goleiro na cabeça. É porque eu estou com o Vitor, eu quero falar a respeito desse Vitor. Eu estou achando que o Vitor joga a bola mais não. Ex-atacante do Atlético. Aliás, caixa ele tem, hein? Olha lá, os dois aí. Não, naquela época não tinha caixa, não. Pesava 58 quilos. Não, eu digo, eu tô vendo, mas é porque jogou... mais cheio? Ah, tá. Tá certo, Rubinho, a gente vai falar mais, viu, Alisson? Depois a gente leva uma prosa. Veja bem, uma coisa tá mais do que certa. Não adianta insistir com o Egídio, Melano. Você vê que o Dodô é mais jogador. O Dodô está em melhores condições. O Egídio, você vai ver se ele escala ele aqui, ele vai caçar sarna para coçar. Mas é jogador que não vai ficar no Cruzeiro, cara. É jogador que não vai ficar no Cruzeiro pro ano que vem. Vai ter uma limpeza geral, se esteja certo. Fred, eu vou dar um desconto para ele. Pelo menos ele está tentando, mas ele está mais... Ele está igual aquele amigo meu que corre sozinho na Lagoa da Pampulha e chega em segundo lugar. Ele corre sozinho e chega em segundo. Você pensou no negócio desse? O Fred está tentando. Além do mais, poucas bolas chegam nele. Mas pelo menos luta não está faltando nele. Agora, Thiago Neves, faça-me um favor, né, Melano? Andando dentro de campo, meu amigo. Hein? Mas, Ramon, você foi muito objetivo nas colocações a respeito de alguns jogadores do Cruzeiro. A torcida também está muito decepcionada. Além do David, está muito decepcionada também com o Egídio e com outros. Mas, nessa partida contra o Botafogo, eles não comprometeram, não. Mas também não ajudou muito, não, Melano. Não, eu achei que o David, pelo lado esquerdo, ele puxou muitas jogadas, puxou, mostrou força e tudo. E o mais importante também de tudo nessa partida, o Cruzeiro não deixou o Botafogo jogar. Mas o Botafogo teve raros momentos para chegar em condições de fazer gol. Raros momentos. E a grata surpresa, o Kaká subiu tranquilo e tudo, enquanto... Deixaram ele subir sozinho. Enquanto eles estavam preocupados com outros jogadores, o Kaká chegou bem. Aí o Botafogo chegou de que forma? Você fala, olha, e quando necessário, o Fábio sempre aparece. Você fala de David. Melano completou ontem 36 jogos sem fazer um gol, rapaz. Peraí, eu não posso admitir um atacante um negócio desse. 36 jogos sem fazer um gol, Melano. O Ramon, por mais que você queira defendê-lo, porque, primeiro, ele tem uma saúde danada. O caboclo é forte, é sadio. Ele chegou machucado, todo mundo sabe disso. Aquilo foi arrumação de Itaí Machado. E você está em casa, está acompanhando os lances aí dessa vitória. Agora vai sair o segundo agora. É o posicionamento. Olha, de chapa. Perfeito. Mas é o moleque, foi perfeito. Perfeito. Ele deslocou, porque... para quem sabe, né, que se joga essa bola para outro, ele jogava no céu, né? Não tenho dúvida. Ele não tem pega, inclusive. Agora, você veja bem. Essa foi do Marquinhos Gabriel. O zagueiro chegou na hora, o Rabelo chegou na hora. O Cruzeiro fez uma bela partida. Gabriel. Jogou, o Cruzeiro soube aproveitar e tudo, jogou muito bem, muito seguro, isso que é importante. Jogou como o torcedor do Cruzeiro quer ver. E quer nos próximos jogos, né? Os próximos jogos também, apesar da torcida já está confiante, muita gente já falando que o Cruzeiro agora é a caminho da Sul-Americana, mas há uma trajetória a seguir. Eu sou um dos que o Cruzeiro vai para a Sul-Americana. Eu assumo aqui o que eu estou falando. O Cruzeiro vai ter uma vaga na Sul-Americana. Agora, o elenco do Cruzeiro não é elenco para cair não, Melano. Isso é fato. Mas há outro problema, já que eu há algum tempo estou para comentar aqui, eu já dei um sinal, já há quase um mês, é a questão do Pedro Rocha. Ele não tem absolutamente nada, ele não está sendo aproveitado, e seria um jogador importante para colocar no lugar daquele que você está fazendo, sempre fazendo crítica dele. É o jogador para jogar no lugar do David. Por lado esquerdo, é o jogador. Por que o Pedro Rocha, a diretoria do Cruzeiro, a comissão técnica, deveria explicar por que o jogador não está sendo aproveitado? Se ele não tem lesão, não tem absolutamente nada, por que ele não está sendo aproveitado? Eu vou te dar uma explicação. A primeira delas é que há necessidade de alguém da diretoria cobrar do treinador. O treinador sabe, já foi um grande treinador. Ele tem um currículo... Mas os últimos trabalhos dele não foram bons. E ele não sabia nada do Cruzeiro quando chegou aqui agora, faz pouco tempo. Acho que ele completou 8 jogos ou 9 ontem.
Agora, o Pedro Rocha vazou para ele que o Cruzeiro não vai renovar o empréstimo dele. E a informação que eu tenho, e ela é correta, é que deu uma caída nele, uma coisa absurda, que ele queria ficar aqui. Você acha que pode ter influência esse detalhe? Eu acredito que sim, apesar que pode ter caído muito, pode ter caído psicologicamente, o jogador deixou de render dentro da sua capacidade. Mas mesmo assim, seria um jogador importantíssimo para o Cruzeiro, que ele é muito mais jogador, mesmo em baixa, muito mais jogador do que muitos que estão aí, inclusive do Cruzeiro. O próprio... David, esse eu nem falo, esse eu já dei baixa nele há muito tempo. Porque um cara com a saúde daquela, 23 anos de idade, o cara não conseguia fazer um gol, um jogador que joga pelas beiradas, joga pela diagonal, é só cortar para dentro e bater, mas ele baixa a cabeça e senta o bambu na bola para onde o nariz aponta, ele não acerta o gol, cara. E eu tava querendo, lembrei de você, queria que minha língua queimasse ontem, que ele fizesse 1, 2, porque o Cruzeiro, tem quanto tempo que eu não toco uma musiquinha de Cruzeiro aqui, só sofrimento, só lamúria, só preocupação. Agora não, a possibilidade de engrenar é grande. O Bahia vem numa derrota para o Santos ontem, é o próximo adversário do Cruzeiro no domingo, que o Atlético joga sábado, 5 da tarde. E o América joga amanhã, depois a gente vai falar sobre isso. Eu também não entendo por que não coloca o Dodô no time e tira o Egídio, e isso é que está me inculcando, Abel. Isso aí está me deixando preocupado, porque não é possível. Intocável. Fred, até para casa ontem saiu. Thiago Neves, Egídio. Eu vou destacar o que é bom no Cruzeiro. O goleiro Fábio é espetacular, tem evitado tragédia e mais tragédia para o Cruzeiro. Henrique, grande volante, joga muita bola. Mas um ou outro lá, o resto... Os dois meninos da zaga também não estão comprometendo, não. Tão até bem, agora não. E o Ederson, eu estou me referindo aos mais... O Vanderlei chamou os caras de velhinho aqui ontem. Eles estão meio com a idade E meio... o Ederson, né? O Ederson que é a grande surpresa, né? E trabalho do Rogério Ceni. A gente sempre que tiver oportunidade, a gente tem de citar que os outros que passaram pelo Cruzeiro não enxergaram. E ele chegou e já viu, e já lançou no time e não saiu mais. Esse é o treinador, para mim, a minha opinião, se o Cruzeiro raciocinar com calma e tirar esses medalhão, esses caras que não estão julgando absolutamente nada, Rogério Ceni seria para uma reformulação, seria o cara ideal para assumir o Cruzeiro. Com a barra limpa. Tirar essa velharia, tirar esses caras que não estão jogando nada, que estão recebendo altíssimos salários e não produzem nada. Ele seria, para mim, a melhor opção do Cruzeiro. Ele mostrou que ele tem capacidade de dirigir um grande time e um elenco jovem, principalmente. O Ramon, também dentro do meu pensamento, claro que é muito difícil você agradar a todos, cada um tem a sua opinião. É a mesma coisa, outro dia eu estava lendo um livro do Tostão e ele estava dizendo que ninguém é dono da verdade, mas a maioria pode entender o seu pensamento. Mas tem algumas pessoas que são radicais, não aceitam em hipótese alguma. Uma delas, ele citou lá no livro dele, o Dunga. Como é que você vai mudar a mentalidade da cabeça do Dunga? Não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Cada um tem seu pensamento e a gente tem de respeitar. Mas a respeito do jogo ainda, do jogo de ontem, para você ver como é que foi uma vitória também do técnico. No jogo anterior não deu certo. Mas ontem ele foi preciso na colocação, na hora que ele fortaleceu, que ele fechou o meio. Ele tinha uma opção, ele podia ter tirado também o David e colocado um jogador com a característica dele para puxar ali para ir ao fundo. Ezequiel, poderia ter colocado certo. Ezequiel. Ele fez a opção de fortalecer mais o meio para, no momento certo, dar o bote e não ser surpreendido. O Abel ontem não decepcionou não, viu, Ramon? Eu quero aproveitar, porque é muito importante. Quantos anos de jornalismo, Hernani? 40 anos. Gente, é uma meia vida, quase uma vida. O Super Esporte colocou uma matéria hoje de jornalistas... foi o Globo Esporte, desculpe, Globo Esporte. Globo Esporte, inclusive, esse Rodrigo Campelo, é impressionante esse Campelo. Ele é fera. De jornalistas, eu vou te falar porque eu sei da sua moral, sei da sua conduta, nesses anos todos na batalha. Sempre mais firme que Porta da Semig. Mas o Globo Esporte, então, hoje,
Parabéns, Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Parabéns. Deu o nome dos jornalistas que estavam recebendo do Cruzeiro. O Vibrantinho, o Arthur Vibrantinho, o PC Almeida e João Carlos Felisberto são os contemplados. O Vibrantinho ganhava R$4.000 por mês. O Paulo César Almeida, jornalista remunerado pelo Cruzeiro, seu contrato com o clube teve início em 1º de dezembro de 2018 e possui término estipulado em 21 de dezembro de 2020. O profissional recebia R$7.000 por mês. O total do contrato é estimado em R$168.000. Me dói. E o outro é o João Carlos Felisberto. Também R$7.000 por mês. Segundo a reportagem, Felisberto adquiriu 3 páginas no Facebook. Cruzeiro Web, 238.000 curtidas. La Bestia Negra, 160.000 curtidas. E Time do Povo, 93.000 curtidas. Isso é com tristeza que eu dou isso aqui, mas é nota, é notícia. Mas eu te garanto que te machuca também, não? Claro, né, o Ramon? O primeiro é destacar o trabalho do Rodrigo, que o compromisso, ele está exercendo o compromisso dele com a verdade. Gabriela Moreira, que é outra fera. Passando a notícia para o torcedor e tudo, né? Informando, passando a informação. E o Cruzeiro, há muito tempo, não só o Cruzeiro e outros clubes também no Brasil, dando chance para que nós, da imprensa, possamos mostrar qual que é a verdade que tem dentro dos clubes. O Cruzeiro tem esse problema e tem muitos outros, né? Todo torcedor está sabendo. E por essa e outras que o salário lá está atrasado, que continua atrasado, é um clube em dificuldade, um clube que, por pouco, essa administração, essa gestão não leva o Cruzeiro para a Série B do Brasileiro. O Cruzeiro está reagindo, não está garantido ainda, mas está reagindo por causa dessas razões, por causa dessas questões aí. Essas questões é o seguinte: não fiquem os dirigentes achando que só eles que estão sabendo o que está acontecendo no clube. Esquece. Os jogadores também ficam sabendo, todo mundo lá, o faxineiro fica sabendo, o segurança, todo mundo fica sabendo quem está recebendo. O resultado sabe, é esse aí dentro de campo. O sabe, que são os que sabem mesmo. Essa é a verdade, sabem mesmo. Por isso que eu estou vendo Enel enchendo a bola de Wagner Pires, que presidente tem tudo, presidente... Pelo amor de Deus, foi a pior coisa que passou no Cruzeiro, de toda a história dos 98 anos do Cruzeiro, foi a pior coisa que passou. E ele continua firme lá, ó. A carne já comeram, mas não quer largar o osso de jeito nenhum. Só que tem um detalhe, a Multimarcas, o seu consórcio multibrasileiro chamou, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Bem mais próximo.